Ei galera que tá assistindo esse vídeo, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Maria Eduarda, mas pode me chamar de Duda. E por meio desse vídeo, eu quero ajudar você que tá aí perdido e não sabe como começar a estudar. Eu vim aqui ajudar, beleza? Então, ok. O primeiro ponto que tá aqui é: você tem que definir o seu objetivo. Por exemplo, qual que é seu objetivo fazendo isso? Porque você tem que ter um objetivo até para te motivar a fazer alguma coisa. Por exemplo, por que eu estou trabalhando? O meu objetivo com o trabalho é porque eu quero juntar dinheiro para fazer tal coisa. É um exemplo de objetivo. Agora, por que você está estudando? Por quê? Porque todo mundo fala que é para fazer isso? Não, você tem que ter o seu próprio objetivo. Você pode falar, a maioria das pessoas diz assim: o meu objetivo é estudar para passar no Enem. Mas é aí que tá o problema, sabe por quê? Quando você coloca na sua cabeça que você quer estudar para passar no Enem, você pode até se motivar um pouco, mas aí quando você conseguir o que você quer, a sua motivação vai acabar, a sua animação vai acabar, você não vai querer estudar mais, não vai ter tanto entusiasmo porque você já conseguiu o que você quer. Então, o que eu te recomendo é, ao invés de você falar que o seu objetivo é passar numa prova ou passar em um concurso, você pode dizer que o seu objetivo é aprender. Porque se você sentar na sua cadeira e, por exemplo, estiver estudando anatomia e falar para você mesmo, eu estou estudando para aprender. O que significa isso? Você está estudando para levar para sua vida inteira e não só para passar na prova. Para que seu cérebro possa entender e processar e essa informação fique na sua cabeça. Por exemplo, ao invés de você sentar e tem uma prova de biologia amanhã, aí eu vou sentar, estou estudando para a prova de biologia. Em vez de você falar isso, fala, estou estudando para aprender, para levar para minha vida inteira, para me saber que a função do coração é isso e tal, e quando eu tiver tantos anos eu vou lembrar disso. Olha, é o seguinte, por que a maioria de nós esquece uma matéria depois que estudou? Por exemplo, está estudando uma coisa agora e daqui 3 semanas esquece. Porque é o que você leva pro seu cérebro. Se você tá falando que você tá estudando para a prova, quando passar a prova você vai esquecer. Agora, se você disser que tá estudando para aprender, você com certeza vai lembrar. Beleza? E outra coisa, você tem que gostar do que você tá fazendo. Tudo bem? Por exemplo, você tem que gostar de estar estudando. Você não pode estar lá, tipo, ai que saco, isso daí é ruim, ai meu Deus. Por favor, não faça isso. Depois eu vou gravar um vídeo sobre reclamar e dizer que as coisas é ruim. Depois eu faço um vídeo sobre isso, mas não diga isso. Sente na cadeira para estudar e fala: olha, isso é pro meu próprio bem. Eu tô adquirindo conhecimento para minha vida inteira. E não só para passar na prova, entendeu? Então você tem que gostar do que você tá fazendo. Porque tudo que a gente faz, tipo, por obrigação, pouco importa. Tipo, o nosso cérebro joga fora super rápido quando ele entende que a gente não tá gostando. Outra coisa, você tem que gostar de você. Gostar de você não, desculpa. O outro ponto é, você tem que acreditar em você. Você tem que acreditar que você é capaz, porque eu tenho certeza que você é, seja quem você for. Por quê? Quando você vê uma notícia, por exemplo, fulano de tal passou no BMEP, ou então fulano de tal entrou na Universidade do Rio de Janeiro, aí você fica, nossa, queria ser ele, nossa, mas é muito difícil, eu não iria conseguir. Por favor, comece mudando esse seu pensamento. Se você pensa assim, comece a pensar, eu posso, eu consigo, eu acredito. Porque você falando essas palavras e pensando, automaticamente você vai conseguir. Se você acreditar que você é capaz, você será. Se você não acreditar, você não será. É tudo uma lei do universo. O universo ele te ajuda naquilo que você pensa e naquilo que você fala. Agora que eu já dei ênfase a esse tema, eu vou dizer o que você não deve fazer quando você quer estudar alguma coisa, aprender. O que você não deve fazer. Primeira coisa, você não deve estudar por obrigação. Como eu disse anteriormente, tudo que a gente faz por obrigação sai mal feito, tanto faz como tanto fez. Então não estude por obrigação, porque primeiro, para o ser humano conseguir alguma coisa que ele quer, por exemplo, passar numa prova, primeiro ele tem que ser, depois ele tem que fazer, para depois escolher os resultados.
Eu vejo muita gente querendo os resultados logo de cara, mas não é, tipo, eles falam, tipo, por exemplo, eles falam, ah, quando eu for rico, eu faço isso. Ou então, quando eu passar na prova, eu vou ser assim. Mas não, antes de você ser rico, antes de você passar na prova, você tem que ser. Por exemplo, como você faz para passar na prova? Vai logo de cara estudando, estudando, estudando para poder colher resultado? Não, isso tá errado, mas é o que a maioria das pessoas fazem, elas não entendem. Eu demorei muito para entender isso, principalmente, mas agora que eu tenho esse conhecimento, eu quero compartilhar aqui e eu digo, para você passar na prova, primeiro você tem que gostar do que você tá fazendo. É difícil isso, e também eu vou gravar um vídeo de como gostar de estudar aqui, depois eu vou gravar, beleza? Mas você precisa gostar de estudar. Primeiro você tem que ser um ser humano que gosta daquilo. Tipo, eu gosto de medicina, eu gosto do corpo humano, eu gosto de estudar anatomia. Eu gosto. Então, se eu gosto e sou, logo por consequência, eu vou buscar fazer. E fazendo uma coisa com dedicação, com coisa que eu gosto, entendo que eu quero aprender, eu logo vou colher resultados bons. Então, se você não gosta de estudar e tá lá estudando por obrigação, você não vai conseguir, desculpa. Outro ponto, você não pode ultrapassar seus limites. O que é ultrapassar os seus limites? Por exemplo, aí você fala, nossa, fulano de tal estuda 14 horas, então eu vou estudar também. Fulano de tal estuda 4 horas, então eu vou estudar também. Não, você tem que achar o seu tempo, você tem que achar o tempo que você consegue estudar. Por exemplo, você não deve estudar com sono de jeito nenhum, não estude com dor de cabeça, não estude cansada, porque seu cérebro não vai absorver o conteúdo da maneira correta. Então, se você sentiu ali, ah, eu quero parar porque eu cansei, ai, tô com sono. Então é melhor você parar. Não continua a fazer uma coisa se você pensar que você tá cansado, que você não quer. Para. No início, você não vai conseguir estudar 4 horas ou então 3 horas. No início, você pode estudar 1 hora. Tá ótimo, melhor que nada. Tipo, se você, quem nunca gostou de estudar, é o tipo de coisa, você pode começar com pouco tempo. Outra coisa muito importante, estude dando pausas. Muita gente acha que estudar com eficiência é estudar muito tempo e tempos seguidos. Por exemplo, nossa, eu estudei 4 horas seguidas hoje, eu estudei 10 horas hoje. Isso é loucura, gente. Sabe por quê? Quantidade não é qualidade, concorda comigo? Porém, nisso todo mundo tá certo. Você pode até estudar 4 horas por dia, mas não estude 4 horas seguidas, tipo de 7 da manhã até 10 da manhã, ou então até meio-dia. Não faça isso, estude dando pausas, porque o nosso cérebro, ele só fica focado numa coisa só por 25 minutos. Isso foi comprovado cientificamente. Então, se você tá ali, às vezes acontece isso, você tá assistindo uma aula de um professor, você tá super focado no que ele tá falando, e do nada você fica boiando. Aí quando você volta e já não tá entendendo mais nada, por quê? Seu cérebro só fica focado por 25 minutos. Então, quando você estiver estudando, você pega, assim, por exemplo, 1 hora e meia para estudar inglês, mas não fica 1 hora e meia direto estudando inglês. Você primeiro fica uns 25 minutos, aí dá 5 minutos de pausa. Vai beber uma água, anda pela varanda, mas não mexa no celular, tá bom? Aí, quando você voltar, fica mais 25 minutos, dá uma pausinha. Porque é até bom para você absorver o conteúdo melhor do que você ficar 1 hora e meia direto. O seu cérebro vai ficar cansado e você vai se cansar muito mais rápido. Então, essa é a minha dica, estude dando pausas, ok? Aí, se você quer estudar 4 horas por dia, estuda 1 hora e meia, depois você almoça, faz qualquer outra coisa. Depois, lá pra de tarde, você estuda 1 hora e meia de novo, sempre dando pausa, tá? Nunca estude direto. Outra coisa que você não deve fazer é mexer no celular. Sério, isso atrapalha super o seu rendimento. Eu falo por experiência própria, depois que eu larguei o celular, tipo, totalmente, eu melhorei bastante meu rendimento, os meus estudos. Então, não mexe no celular, desliga, coloca no silencioso, ou então avisa as pessoas do seu WhatsApp, nossa, eu não posso conversar agora porque eu tô estudando, então, por favor, depois fala comigo. E avisa também as pessoas que estão na sua casa, porque elas não sabem. Então, de repente você está ali estudando inglês, aí sua mãe bate na porta e fala para você ir em tal lugar. Isso não vai dar certo, entendeu? Porque vai quebrar totalmente seu rendimento. Então, tire as distrações do lugar, avise as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, para não te incomodar enquanto você estuda e deixa o celular. Mas aí você fala,
Nossa, mas eu uso o celular para poder fazer pesquisa, mexer no YouTube. Então coloca o celular no modo avião para ninguém te interromper e resiste àquela tentação de uma nova mensagem. Não clica. Se você ouviu que alguém mandou uma nova mensagem, não clica, ignora, tudo bem? Agora eu vou falar como fazer. Então, já que eu já aprendi o que não devo fazer e o que, que eu tenho que ser, agora eu vou falar o que você deve fazer quando você estiver lá colocando em prática. Primeira coisa de todas, você deve definir a sua prioridade. O que, que é isso? Como assim definir sua prioridade? O que, que é prioridade para você? O que, que é? Ah, de repente a minha prioridade é aprender inglês, porque eu quero ir pra Austrália e ser fluente e tal. De repente a minha prioridade é estudar para aquele concurso ou não sei o quê. Minha prioridade é passar no Enem, medicina, então eu vou focar mais em biologia e matemática. Você tem que definir o que é prioridade para você. Você não pode sair igual um louco estudando tudo que você vê pela frente. Ah, eu vou estudar hoje história, amanhã eu estudo matemática, amanhã eu estudo anatomia. Não. Você tem que definir sua prioridade, até porque para você se organizar. Primeira coisa, define o que é mais importante para você, ok? Outra coisa também é a organização. Como assim? Você tem que se organizar. Não adianta. O segredo, nem é segredo, é um passo simples, uma coisa básica, você organizar a sua rotina do que você vai estudar no dia. Depois que você definir a sua prioridade, por exemplo, a sua prioridade agora é estudar inglês, porque você quer ser fluente, é só um exemplo, tá? E estudar para o Enem. Então, você vai criar uma rotina dos dias da semana que você vai estudar isso. Para não acontecer o seguinte, você não acordar sem saber o que fazer. Por exemplo, aí você acorda, ai, tô acordando, o que que eu vou estudar hoje? Ai, não sei, talvez eu vou estudar, eu acho que inglês, né? Aí você vai lá, senta na sua cadeira e pesquisa. Inglês, aí depois você entra no outro site, vai entrando no outro site, e aí você vai perder tempo e não vai ter rendimento nenhum. Por isso você deve organizar sua agenda, programar os conteúdos e exatamente o que você vai estudar. Entendeu? Por exemplo, você vai estudar matemática. Você sabe que você vai estudar matemática, mas o quê? A matemática tem vários conteúdos. Aí você acorda e não sabe o que você vai estudar, fica perdendo tempo pesquisando. Então é importante fazer isso no dia anterior e organizar a sua rotina, beleza? Organize a sua rotina, por favor. Isso vai ajudar no seu rendimento em todos os dias. Aí beleza, você definiu sua prioridade, criou sua rotina. Agora você tem que ter uma coisa mais difícil que nem todos os seres humanos conseguem fazer: autodisciplina. O que é autodisciplina? É você persistir naquilo e continuar fazendo aquilo. Você criou rotina, você vai continuar seguindo ela todos os dias, todos os dias, todos os dias, sem procrastinar, certo? Aí você acordou, vai seguir a mesma rotina todo dia, fazendo a mesma coisa todo dia. Isso é autodisciplina. Você fala, 10 horas hoje eu vou estudar, amanhã 11 horas eu vou estudar, amanhã 10 horas eu vou estudar. E você vai seguir isso que você está falando. Você vai se autodisciplinar, como se você tivesse um professor te falando um horário para fazer uma coisa. Por exemplo, você chega atrasado no seu trabalho, ou então no dentista, eu acho que não, né? O certo é você chegar no horário. Então, defina um horário para você mesma e siga esse horário, ok? Uma coisa muito importante que eu vou ressaltar agora é como você vai fazer para não esquecer o que você acabou de estudar. O que você vai fazer? Você deve fazer revisão. O que é fazer revisão? Então, por exemplo, você estudou ângulos hoje. Tá, beleza, estudou ângulos. Aí, tipo, nunca mais você pega pra saber sobre ângulos. Não, tá errado. Estudou ângulos hoje? Quando você for dormir à noite, dá uma relembrada do que é ângulo. Só que o certo de revisão não é você pegar e ler, tipo, ah, eu tô lendo o que é ângulo, ou então ver um vídeo. Não. O certo da revisão é você se auto-explicar. Explique pra você mesma o que você entendeu. Aí você tá indo dormir e fala pra mim, ângulo, o que é ângulo mesmo? Ângulo é isso, isso, isso e aquilo. Fala pra você mesmo que aí você vai absorver o conteúdo bem melhor do que você ler ou marcar texto ou qualquer outra coisa, beleza? Outro ponto também muito importante é fazer exercício. Não é exercício físico não, tá, gente? Eu tô falando de exercício mesmo, tipo de resolver conta de matemática, de responder questão de vestibular sobre qualquer assunto. Porque é o exercício que vai fixar na memória e vai dizer se você aprendeu ou não. Ficar ali lendo, assistindo videoaula,
marcando textos, não vai fazer você progredir em nada. A videoaula ela serve para você entender o conteúdo, ler também serve para você aprender a teoria, ok? E marcar texto serve para você marcar as partes mais importantes, mas você não está aprendendo. Você vai aprender mesmo colocando em prática. A prática é importante. Então, se você está estudando matemática, você pode sim assistir uma videoaula, pode ler a teoria, mas depois o mais importante é você resolver exercício. Isso serve para qualquer matéria, não só matemática. Por exemplo, biologia, geografia, tal coisa. Você está ali assistindo uma aula de geografia, tá? Beleza. Aí você entendeu o que ele está falando, você leu, você entendeu. Você não está aprendendo, você só entendeu. Para colocar em prática o seu conhecimento, para saber se você entendeu realmente, para absorver o conteúdo, você deve fazer exercícios, procura lá. Exercícios sobre espaço geográfico, qualquer outra matéria, ok? É importante, muito importante fazer exercício. Eu considero essas duas coisas mais importantes, é revisão e exercício. Agora umas dicas mais simples para melhorar a qualidade do seu estudo. Olha, eu considero uma coisa muito importante, antes de você estudar, você tomar bastante água para você ficar bem hidratado, seu cérebro processar as informações com mais rapidez e agilidade. E também tomar um banho de água fria. Sério, banho de água fria é maravilhoso. Eu comecei a fazer isso e olha, eu tô amando a experiência, é muito bom. Quer dizer, ninguém gosta de tomar banho de água fria, prefere água quente. Mas eu vou explicar por que é importante. Eu vou fazer um vídeo sobre banho de água fria. Mas assim, eu recomendo tomar um banho de água fria de manhã. É muito bom. Sério, a sensação é maravilhosa. Depois que você sai do banho. Outra coisa também é se alimentar bem. Você não pode ficar sem comer nada antes de você estudar. Você pode comer, por exemplo, tomar um leite, comer vitaminas não, gente. Comer alimentos ricos em proteínas, como ovos, por exemplo, é muito bom e vai te ajudar. Então, eu vou encerrar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito grande. Se vocês quiserem, eu faço uma continuação. Na verdade, esse canal é pequeno e ninguém deve estar assistindo, mas enfim. Eu só quero ajudar as pessoas a melhorar o desenvolvimento delas. Talvez esse vídeo não tenha ficado tão bom, porque eu nunca fiz um vídeo na minha vida, gente. É o primeiro vídeo que eu tô fazendo, então dá uma desculpa qualquer coisa. Mas é isso aí. Eu tenho certeza que se você seguir todos esses passos, você nunca mais vai conseguir procrastinar na sua vida. Quer dizer, procrastinar nos estudos, né? Na sua vida, eu não sei. Mas você não vai conseguir. Isso funcionou comigo, porque eu era uma pessoa extremamente largada e sempre procrastinava. Eu acordava e começava a estudar, depois desistia. Eu era totalmente desmotivada e agora eu tô começando a aprender que não é assim que as coisas funcionam. E essas dicas servem muito para toda a nossa vida. Então, um beijo para vocês e tchau, tchau.